Bom dia a todos. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, Rei dos reis e Senhor dos senhores, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, ó Pai, porque Tu és digno de todo louvor e de toda a glória, Senhor. Pai Santo, neste momento nós queremos Te agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso, onde nós estamos aqui como família do Senhor, como povo de propriedade exclusiva do Senhor, tendo esse privilégio de entoar louvores e engrandecer o Teu santo nome. Pai de amor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que agora venha nos abençoar neste momento, onde vamos meditar na Tua palavra ao Senhor, que a Tua palavra, Deus, possa vir de encontro aos nossos corações, que ela possa, Deus, nos dar sabedoria, Senhor, para que nós possamos vencer tudo, Pai, que se levanta tentando nos afastar do Teu caminho, e que nós possamos, ó Deus, cada vez mais confiar no Senhor e estar com nossos pés alicerçados em Cristo Jesus, que é o Senhor das nossas vidas. Ele quem, Pai, morreu por nós e nos deu esse privilégio de estarmos em Tua presença. Pai de amor, agora neste momento eu peço ao Senhor que esteja me abençoando, ó Deus, para que no abrir e fechar da minha boca, a vontade do Senhor venha prevalecer, Pai, e que a Tua palavra possa vir de encontro a todos os corações aqui presentes. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém, Senhor. Eu pedi ao Joselito para colocar essa parte aqui, porque ela é interessantíssima, né? Não combinei nada com ele, mas diz ali o texto: com profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Ou seja, então, o conhecer de Deus, ele é rico para a minha vida e para a sua vida. Ou seja, então nós precisamos cada vez mais conhecer a Deus. Por quê? Porque conhecendo a Deus, nós estaremos aprendendo a fazer inteiramente a sua vontade, a andar uma vida de acordo com a vontade dele, assim como ele tem nos ensinado através do quê? Da obediência à sua palavra. Diz o texto lido, né? Ele começa aqui com um alerta. Por quê? Olha o que ele diz: sede o quê? Sóbrios e vigilantes. Por que eu preciso ser sóbrio? O que é sóbrio? É estar o quê? Atento, em alerta, e também o quê? Vigilante. Nós estamos vivendo aí tempos de guerra, tempos difíceis, mas se você fosse um soldado e estivesse lá na guerra, o que o soldado precisa? Estar o quê? O tempo todo em alerta, atento. Por quê? Porque ele não sabe da onde vem o que? O seu inimigo. Nem que hora o seu inimigo vai o quê? Atacar. Então, por isso que ele precisa estar o quê? Vigilante e atento o tempo inteiro para não ser pego de surpresa pelo seu inimigo. E a palavra de Deus já começa nos alertando, falando: olha, sede sóbrios, estejais atentos e vigilantes na forma em que eu e você devemos andar. Nós precisamos estar atentos com a nossa vida espiritual com Deus. Por quê? Olha o que ele diz aí: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está nos falando aqui que o diabo, que é o nosso adversário, ele está o que? Ao nosso derredor. E a palavra de Deus o compara o que? A um leão. Eu gosto muito de assistir esses conteúdos, né, do reino animal, né? E principalmente o leão. Você já viu a estratégia do leão para poder pegar a sua presa? Ele, quando ele vê a presa, ele chega e vai correndo de uma vezada só e pula nela? Não. O que ele vai fazendo? Ele abaixa e ele começa o quê?
a observar a sua vítima. Ele começa a planejar uma forma de atacar a sua vítima para que ele possa o quê? Derrotá-la. E ele vai pé por pé. Ele vai devagarzinho, observando e esperando o momento certo de dar o quê? O bote. De atacar. Ele não é precipitado. Ele vai ao redor, ao derredor ali, procurando e esperando o melhor momento de atacar a vítima. Assim também é o nosso o quê? Adversário. Ele anda ao nosso derredor, nos observando e esperando o momento de vacilo para que ele possa o quê? Atacar. E quando o leão ataca a sua vítima, dificilmente uma escapa dele. É difícil de escapar dele. E assim também é o nosso adversário. Ele está ao nosso derredor, nos observando o tempo todo, esperando o momento de vacilo para que ele possa nos atacar. Mas o que fazer então? Como eu posso me defender de algo que eu não estou vendo? Olha o que diz Tiago, capítulo 4. Volta aí a sua Bíblia um pouquinho aí. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele o quê? Fugirá de vós. A palavra de Deus, ela é tão completa, ela é tão rica, ela é tão profunda, como diz aqui, né? O texto, o cântico, né, que nós cantamos, que a palavra de Deus já nos mostra como nós precisamos fazer para que nós possamos vencer o nosso adversário. Aquele leão que anda ao nosso derredor tentando nos devorar. E a palavra de Deus fala conosco: sujeitai-vos, portanto, a Deus, ou seja, entregue a sua vida a Deus, confie em Deus, busque a presença do nosso Deus, tenha um relacionamento com Deus, para que o nosso inimigo fuja de nós. Ou seja, então nós precisamos ter o quê? Intimidade com quem? Com Deus, ter um relacionamento com Deus, para que nós possamos estar fortificados nele, para que nós possamos resistir ao ataque do nosso inimigo. E quando eu tenho comunhão com Deus, intimidade com Deus, o meu adversário, ele vai o quê? Fugir de nós. Olha o que diz a palavra de Deus, para que eu possa sujeitar a Deus, ter essa intimidade com Deus. Efésios capítulo 4, capítulo 6, voltando aí um pouquinho. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força o quê? Do seu poder. O primeiro texto, o texto lido aí agora, né, do que nós acabamos de ler, né, do Tiago, fala que nós devemos que sujeitar a Deus. Aqui já está nos falando o quê? Fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, o que nós temos que entender? Que o Senhor é a nossa força. Nós precisamos nos fortalecer no poder do nosso Deus. E olha o que ele diz no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o que a palavra de Deus está nos falando, que nós precisamos que sujeitar a Deus,
nos fortalecer no Senhor e nos revestir da armadura de Deus para que nós possamos resistir às ciladas do inimigo. Porque o nosso inimigo, ele é o quê? Astuto. Ele vai trazer muitas formas de tentar o quê? Nos atingir, para tirar o nosso foco de Deus, para nos enfraquecer e quebrar esse relacionamento nosso com Deus. Ele vai usar o quê? De todas as armas possíveis. E o que nós precisamos então? Nos revestir da armadura de Deus. Como eu faço para revestir? O texto vai nos mostrando. Olha o que diz aí. Porque a nossa luta não é contra o quê? A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. A primeira coisa que eu tenho que entender é que a nossa luta não é entre nós, entre eu e você. A nossa luta é contra o quê? O nosso inimigo. Nós precisamos estar o quê? Unidos, ter relacionamento uns com os outros, para que nós juntos possamos vencer. Ou seja, então a minha luta não é contra nenhum de vocês, mas é contra quem? O principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, hoje nós estamos habitando aonde? Nas regiões o quê? Celestiais em Cristo Jesus, irmão. E o diabo vai tentar o quê? Quebrar essa comunhão nossa com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E aí vai falando, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingivos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Que é o quê? A palavra de Deus. Ou seja, então o que nós precisamos fazer? Cada dia mais meditar nessa palavra, buscar o nosso conhecimento na palavra de Deus, buscar a nossa intimidade na palavra de Deus, ter relacionamento com Deus o tempo todo, meditar na palavra de Deus o tempo todo, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos tirar um tempo para poder o quê? Estudar e meditar na palavra de Deus. Não é somente fazer uma leitura. Porque quando você faz uma leitura, vou ler aqui 15 minutinhos aqui. Não, não é isso. Você não vai aprender nada. É meditar na palavra de Deus. É estudar a palavra de Deus. É desfrutar da palavra de Deus. Não é simplesmente uma pequena leitura. É você tirar um tempo para se relacionar com Deus através da sua palavra, para que nós possamos resistir à investida do maligno, resistir, né, à investida do nosso inimigo. E ele vai falando aí, olha, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo que no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que a palavra de Deus fala aqui? Orando o tempo todo no Espírito. Ou seja, é na intimidade do nosso coração com Deus. Não é uma oração da boca para fora. Aquela oração relâmpago ali, né? É intimidade com Deus, é você suplicar a Deus, é você conversar com Deus, é você colocar diante de Deus a sua vida, entregar a sua vida nas mãos de Deus, é ter aquele relacionamento com Deus o tempo todo. Por que eu preciso disso? Nós vemos aí no versículo
11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Então, por que eu preciso ter essa intimidade com a palavra de Deus? Porque o seu adversário, e o meu adversário, e o adversário do povo de Deus, da igreja de Deus, ele é um profundo conhecedor da palavra. O diabo, nosso adversário, é um profundo conhecedor da palavra de Deus. E se eu não tiver intimidade com Deus, eu serei o quê? Presa fácil para ele. Porque ele conhece a palavra de Deus. Ele tem um conhecimento profundo da palavra de Deus. E muitas vezes, se eu não tiver também esse conhecimento, ele vai me vencer com a palavra. Ele vai usar a palavra de Deus para poder quebrar o meu relacionamento com Deus. Mas como assim? Olha que interessante. Abra comigo as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4. Para vocês entenderem o que eu estou falando, gostaria que todos prestassem bastante atenção. Mateus, capítulo 4, quando Jesus foi levado para o Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo, o que o diabo usou para tentar Jesus? O que ele usou? A palavra de Deus. Para tentar quem? O Filho de Deus. Olha a ousadia dele. E olha, às vezes a gente lê e a gente não entende o que está falando. Olha o que diz o versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa. Quem levou Jesus à cidade santa? O diabo. O que é a cidade santa? A cidade de Jerusalém, que é o lugar onde Deus colocou o seu nome para ser adorado. Era o local de adoração do judeu. Quem levou Jesus para lá? O diabo. Levou Jesus para a cidade santa. E olha o que ele vai falar. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja bem, olha o perigo. O diabo levou Jesus para o templo. O diabo levou Jesus para o templo. E chegando lá, Jesus era o quê? O ouvinte e o diabo o pregador. Jesus era o ouvinte e o diabo estava pregando para Jesus. E o que ele usou? A palavra de Deus. Mas de uma forma o quê? Distorcida, deturpada, porque ele usou o texto certo. Só que ele o quê? Escondeu uma parte. Ele deturpou a palavra de Deus, ele distorceu a palavra de Deus. A passagem que ele usou aqui é Salmos 91, versículo 11 e 12. Mas ele não usou ela completa. Ele não usou ela completa. Ele tirou uma parte importante da mensagem, da palavra, para poder o quê? Tentar enganar Jesus. Por isso nós precisamos estar o quê? Atentos ao nosso redor e com a nossa vida espiritual. Porque o diabo conhece a palavra de Deus e ele pode usar a palavra de Deus para o quê? Te enganar. Ele pode usar a palavra de Deus para nos enganar e nos tirar da presença de Deus. Depois vocês leem lá os Salmos 91, 11 e 12. Mas leia com as duas passagens abertas, para vocês entenderem. Ele tira uma parte que fala, para que você não tropece em todos os seus caminhos.
Ele retém uma parte e tenta iludir Jesus. Assim é o nosso adversário. Ele pode usar a palavra de Deus de uma forma, distorcida, né? Para nos enganar. Distorcida, né? Para nos enganar. Olha o que diz Mateus capítulo 7. Versículo 21. Quem está falando isso aqui? Jesus. E ele já nos dá o quê? O alerta. E ele vai falando aí, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Primeiro ponto, ele vai falar que nem todo o que bendiz o seu nome, que diz Senhor, Senhor, vai entrar. Mas aquele que faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade para que nós sejamos salvos. Nós temos que entender que Jesus morreu na cruz para pagar o preço de pecado, que o meu problema com Deus, o seu problema com Deus é espiritual e não material e nem físico, mas espiritual, é o pecado que nos separa de Deus, e Jesus veio para quebrar essa barreira, para que nós possamos ter intimidade com Deus, para nos salvar daquela vida que nos condenava e nos levava para a perdição. É esse o propósito de Jesus. Morreu na cruz para pagar o preço do pecado, para que nós possamos ser salvos. E grande maioria aí fora não se prega salvação. Não se prega, não se fala de um Jesus que salva, que é o propósito de Jesus lá na cruz. E o próprio Jesus vai nos alertando a respeito disso. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mas como assim? Não estão falando de Jesus? Não estão pregando de Jesus? Mas Jesus fala que não conhece? E aí? O porquê disso? Porque a palavra de Deus fala que muitos enganadores sairão no mundo afora, fazendo grandes sinais, fazendo prodígios, para poder o que? Nos enganar. Ou seja, então o que nós temos que entender? Que nem todo o lugar onde se tem uma placa de igreja, onde tem uma Bíblia aberta, aonde tem um pregador, um pastor lá na frente pregando a palavra de Deus, Deus está lá. Precisamos estar atentos com isso, irmãos. Não é porque tem uma placa de igreja, tem uma Bíblia aberta e alguém pregando que Deus está lá. Se nós não estivermos atentos com isso, o nosso inimigo pode usar a palavra de Deus para o quê? Nos tirar da presença dele, da presença de Deus. Mas como assim? Estão falando de Deus? Sim, vão falar de Deus, que é a verdade. Vão falar de Jesus, que é a verdade. Vão falar do Espírito Santo, que é a verdade. Vão falar da palavra de Deus, que é a verdade. Mas de uma forma o quê? Distorcida. De uma forma distorcida. Vão pregar aquilo que Deus o quê? Não falou e não disse. Vão pregar a verdade junto com a mentira. E aí, se nós não estivermos preparados, nós seremos o quê? Enganados. Quantos irmãos aqui já não deixaram o nosso meio e foram se misturar, né? Levados por esses falsos enganadores? Nós precisamos estar atentos com isso. Existem pessoas lá fora sérias, existe. Mas existe também muitos enganadores.
que vão nos enganar. E Jesus está o quê? Nos alertando o tempo todo. A palavra de Deus está nos alertando o tempo todo. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 23. Mateus capítulo 24, versículo 23. O próprio Jesus está falando aqui, e ele diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não, o quê? Não acrediteis. O próprio Jesus está falando, olha, se alguém dizer, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para o quê? Enganar, se possível, os próprios eleitos. Então veja bem, o próprio Jesus já estava o quê? Nos alertando contra isso. Que virão falsos profetas, que estão aí diante de nós, falsos apóstolos, se intitulam apóstolos sem ter credenciais, se instituem homens de Deus aqui na terra, representantes de Deus aqui na terra, fazendo grandes sinais e prodígios, fazendo sinais, milagres, no nome do nosso Senhor Jesus. Mas o que Jesus fala? Olha, cuidado, para que você não seja enganado. Não estou dizendo que Jesus não cura, que Deus não cura. Deus cura, Deus faz milagres aqui em nosso meio. Deus tem feito maravilhas aqui em nosso meio. Nós temos vários exemplos aqui, né, do que Deus fez e está fazendo em nossas vidas. O quanto Deus tem cuidado de nós. Deus tem feito curas aqui em nosso meio. Nós não precisamos sair correndo atrás de sinais que são feitos aí fora, de prodígios aí fora. Por quê? Porque são falsos enganadores. A própria palavra de Deus está nos falando. Cuidado, porque eles vão fazer o quê? Grandes sinais. E isso saiu da boca de quem? Do Filho de Deus. Olha o que ele fala aqui. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E se nós não tivermos um conhecimento da palavra de Deus, o nosso inimigo pode nos derrotar através da palavra. Se nós não tivermos conhecimento, nós seremos derrotados, irmãos. Vamos acreditar nesse monte de coisa que está aparecendo aí, esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos apóstolos que têm surgido aí, fazendo grandes sinais, fazendo milagres, prodígios. E muitas vezes a gente quer estar lá no meio. Não, ali está falando de Deus, Deus está operando aqui, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Mas será que realmente é Deus? Por isso nós precisamos estar atentos, irmãos. Nem toda placa de igreja quer dizer que Deus está lá. Pode ser o inimigo fazendo coisas para poder o quê? Nos enganar. Para nos tirar da presença de Deus. O que eu preciso fazer então? Está tendo conhecimento da palavra de Deus. Para encerrar, Colossenses capítulo 3. Versículo 16. Colossenses 3, versículo 16.
Olha o que diz aí. Habite o quê? Habite o quê? Ricamente o quê? Em vós a palavra de Cristo. O que é habitar ricamente? De forma abundante, né? De forma intensa, o tempo todo. Por isso é importante nós estarmos meditando na palavra de Deus, para que eu e você possamos ter conhecimento dela e não sermos enganados. Para que o inimigo que está ao nosso derredor, como o leão tentando nos devorar, ele não consiga cumprir o seu objetivo, que é nos afastar da presença de Deus. Quando eu estou ali cessado na palavra de Deus, quando a palavra de Deus habita em mim ricamente, eu vou estar o quê? Fortalecido no Senhor, confiante no Senhor, e nada que for anunciado aí fora vai nos abalar, vai nos tirar da presença do Senhor. Então, por isso, a palavra de Deus fala, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E ele vai falando aí, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos, o quê? Espirituais, com gratidão em vosso coração. Ou seja, então nós precisamos ter uma intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus, para que a palavra de Deus habite ricamente em nós e que nós possamos ter essa intimidade com Deus. Nós precisamos estar louvando a Deus o quê? Todos os dias da nossa vida. Não é somente aqui. É todos os dias da nossa vida, louvando a Deus, com hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos sair da nossa boca. Às vezes nós cantamos as músicas do mundo, né? Saímos cantando as músicas do mundo. Por que não louvor? Por que não louvor? Por que não louvar a Deus? Né? Esquece essas músicas aí, vão sair da nossa boca, porque somente o que é louvor. Vamos ter prazer em louvar o nosso Deus o tempo todo. E a palavra de Deus fala com salmos e hinos e cânticos o que é espirituais. Nós precisamos meditar na palavra de Deus o tempo todo, louvar a Deus o tempo todo, para que nós não sejamos enganados, né, como meninos agitados por todo sopro de doutrina, né, todo vento de doutrina. Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está lá. E aí o que vai acontecer? Vai abandonar. Vai ser iludido. Não tem conhecimento da palavra de Deus. O inimigo vem, te apresenta algo, você vai acreditar, e aí vai o quê? Embora. Atrás de vento de doutrina. Por isso é importante, irmãos, a gente conhecer a palavra de Deus, porque o nosso inimigo, ele é astuto, ele conhece a palavra de Deus, e se eu não tiver conhecimento, ele vai usar ela para tentar me tirar da presença de Deus, assim como ele tentou Jesus, ele pode nos tentar também, e pode nos apresentar algo diferente, algo agradável aos nossos olhos. E se nós não estivermos atentos, ele vai nos derrubar. Por isso, irmãos, nós precisamos o quê? Ter essa intimidade, conhecer a palavra de Deus, para não ser enganados. Amém? Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas, que nós possamos realmente buscar essa intimidade na palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados e abandonarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.